Bom, meus irmãos, paz do Senhor, sou Cláudio Rocha, mais outra vez aqui trazendo uma mensagem, uma palavra de Deus para você. Mas antes de trazer essa palavra, gostaria de te pedir, você que não é inscrito ainda, clica nesse botãozinho vermelho aqui de baixo, se inscreva, dá o seu like, o joinha, faça um comentário, alguma pergunta, tá bom? Compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, no status do seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Twitter. Ajude essa pessoa a chegar em mais e mais pessoas, tá bom? Ative também o sininho aqui, que você vai receber notificações cada vez que eu puser algum conteúdo aqui, para você não perder nada, tá bom? Então, queria falar sobre o conflito entre a fé e a obediência. Como tem pessoas nos dias de hoje ainda, irmãos, conflitadas com a fé. Parece que é assim, ou eu creio ou eu obedeço. Não se pode fazer as duas coisas. Quando falamos de obediência, parece que a pessoa interpreta que estamos empurrando ela para a lei. Ou seja, obediência está associada à lei e a fé está associada à graça. Quando falamos de obediência, e nós que somos salvos pela graça de Deus, mediante essa fé, não temos que obedecer nada. Temos que crer. Tem que obedecer o quê? Nada. Eu fui salvo pela fé, pela graça, estou noutra. Não preciso obedecer nada. E eu até acho que nos dias dos apóstolos devia haver esse conflito, Você vê Paulo tentando explicar isso. Tiago, Tiago é pesado, forte. Dizem os estudiosos que a carta de Tiago quase não entrou no cânon, na Bíblia. Esse conjunto de livros que chamamos de Bíblia, Tiago quase ficou fora, porque Tiago é denso. Tiago fala inclusive que se alguém tem fé e não demonstra as obras da fé, essa fé é morta. Tiago diz que esse discurso todo de fé sem obra não vale de nada. Então queria te fazer algumas perguntas. Você que lê a Bíblia, você que diz que é cristão, o povo do deserto, aquele que foi rejeitado, que Deus falou que não ia entrar na terra prometida, que ia morrer até o último, esse povo não entrou na terra prometida por incredulidade, como a Escritura retrata algumas vezes, ou por desobediência. Porque em geral vejo muitos irmãos dizendo que eles foram incrédulos, que não creram em Deus, e muitos textos dizem que eles foram incrédulos mesmo. Mas também a Bíblia fala que eles não entraram por desobediência. Hebreus capítulo 3, verso 18, diz assim: e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. A história do povo de Israel é uma história de incredulidade. Aí você pensa, Deus fez tanta coisa, como que aquele povo não cria? Mas é uma história de desobediência também. O problema deles é que, uma vez incrédulos, desobedeceram. Uma coisa levou a outra, Você vai entender isso daqui a pouco, porque é assim. Um dos patriarcas do Antigo Testamento é chamado de pai da fé, Quem é esse cara? Abraão. Mas Abraão, você já leu Hebreus 11:8? Pela fé, Abraão, quando chamado, fez o quê? Obedeceu. Pela fé, quando Deus chamou Abraão, o que ele fez? Obedeceu. Esse patriarca é chamado de pai da fé. Aí, alguém diz, obediência cega. Obediência não é cega, se é pela fé, A fé tem visão, ela tem luz, Pelo menos 2 vezes Paulo escreve aos Romanos e ele usa a expressão obediência por fé. Ele explica um pouquinho, essa experiência de Abraão
embora não esteja falando de Abraão, está falando de nós, né, os que cremos. Ele diz isso em Romanos capítulo 1, verso 5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor de seu nome. Está falando de Jesus. Para a obediência por fé. Você nota que ele fala de uma obediência que acontece quando alguém crê. A obediência por fé é diferente de uma obediência pura e simples, de uma regra, de uma lei. Porque muita gente obedece por medo, não por fé. Né? Tem muita gente que obedece quando é conveniente, quando vai ganhar alguma coisa, aí o cara obedece. Isso Paulo também fala em Romanos, capítulo 16, verso 26, no finalzinho, né? E que agora se tornou manifesto, na mesma carta ele fala isso, e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno. Para quê? Para obediência por fé entre todas as nações. Ele fala das escrituras proféticas, né? Ele fala dos mandamentos de Deus, mas ele fala de uma obediência por fé. Quando você ouve e crê, ou quando você ouve e não crê, né? Essa é a história. Uma conversão genuína, disse Paulo, depende das duas coisas. Depende de você crer com o coração, que é a fé. Não é uma coisa do intelecto. A fé não passa pela tua mente. A fé você fez e concluiu. Né? A fé que salva não provém de um conhecimento intelectual. Tem gente que tem conhecimento de Deus desde criança. Fez catecismo, escola dominical, tem muita informação na mente, mas Paulo não fala dessa fé intelectual. Essa certeza de fatos, isso vai confundir você. Ele fala de uma certeza no coração, no espírito. A fé é uma coisa espiritual. Você crê com o coração. Você crê com o coração o quê? Que Jesus Cristo ressuscitou, que Ele vive. Porque, por isso que o Evangelho é uma boa notícia de que Ele vive. Amém? Jesus vive. E se Ele vive, nós também vamos ressuscitar com Ele. É a nossa fé. A gente crê no nosso coração que Ele vive. Mas a nossa confissão que saiu da nossa boca, se não saiu, precisa sair. Qual é? O que a gente confessa com a boca? Que Ele é o quê? Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Romanos 10 e 9 diz isso. Quando você casou, para quem é casado, né? Solteiros, é claro, não passaram por essa experiência ainda, você se comprometeu com a outra pessoa por um pacto. Eu, quando casei com Verônica, minha esposa, eu fiz um pacto com ela, né? Então você crê no coração que aquela pessoa é a pessoa que você ama, que você quer, que você quer passar a vida inteira junto e tal, está apaixonado, né? Crê com o coração, mas com a tua boca você confessa. Alguém vai perguntar, um juiz, um pastor, né, um padre, você recebe esse homem, fulano de tal, como seu legítimo esposo? Então você vai assumir um pacto com aquela pessoa com a tua boca. Vai confessando o que você crê. Vai dizendo sim, sim, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se alguém te perguntar, lá no teu casamento, você recebe fulana de tal como tua legítima esposa e você disser não, vai ter casamento? Ia ter um escândalo, né? Dá para arriscar tomar um tapão na lata, né? Mas casamento não ia ter, porque para casar você teria que confessar, né? Você tinha que declarar, externar, declarar ali com a tua boca que você estava ali livremente tomando uma decisão de nunca mais ser uma pessoa solteira, né? A tua certidão de nascimento desaparece, acaba, sucumbe, e nasce uma única certidão, a certidão de casamento, né? Você pode ficar viúvo, divorciado, separado, tico-tico no fubá, mas solteiro nunca mais você vai ser. Acabou a tua vida de solteiro, já era, né?
Quando nós nos unimos a Cristo, não é diferente. A gente com o coração creu que Ele estava vivo e quem realmente Ele é. Né? A pregação chegou até nós e nós demos crédito à pregação. Porque Paulo vai dizer isso aqui depois, como crerão se não há quem pregue? Né? Alguém pregou para você, pregou para mim, e eu criei, e eu confessei que Jesus era o Senhor, que Ele vivia, eu criei no meu coração. Quando essa mensagem chegou até mim, alguém te anunciou, alguém testemunhou, alguém falou muitas vezes contigo, né? Um dia você disse, eu creio, e você recebeu Ele como teu Senhor. Senhor significa Kyrios, né? Do grego, é aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, sobre o qual ele tem poder de decisão. Mestre, Senhor, o que possui e dispõe de algo, proprietário, alguém que tem o controle da pessoa, o mestre. Então Jesus Cristo, quando você diz assim, Ele é meu Senhor, você está dizendo que Ele assumiu tudo, que Ele é dono 100% de tudo, de você e tudo que você tem. Eu sei que tem crente que acha que o Senhor é dono só de 10% do dízimo. Tem que entender isso melhor, né? O Senhor é dono de tudo, irmão. Dos 10, dos 15, do que ficou contigo, tudo é dele. Tudo é dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então quando você devolve o 10%, você não está dando para Deus, na verdade os outros 90% é dele também. Ele deixou contigo para você ser mordomo do que sobrou. Você está só tomando conta do que é dele. Entendeu, gente? Então, amados, se Jesus é Senhor e nós confessamos que Ele é o Senhor, a coisa mais coerente na vida de alguém que crê que Jesus é o Senhor é a obediência. É a coisa mais coerente. Entende? Se Ele é o Senhor, verdadeiramente, autoridade máxima, mestre, dono de tudo, a coisa mais coerente da minha fé é a obediência. Como eu digo que eu creio e eu não obedeço? Ele está questionando a coerência da tua fé. Né? Porque na tua fé, no teu discurso, na tua confissão, Ele é o Senhor, Ele é o dono, Ele que manda. Aí entra o discurso, a oração, mas na vida, quando o joelhinho levanta dali, o cidadão sai para fazer a própria vontade dele. Se eu faço a minha vontade, o meu Senhor se chama Cláudio Rocha, e não Jesus. Hebreus 5, verso 8 e 9 diz assim, embora sendo filho, novamente falando de Jesus, ele fez o quê? Aprendeu. Aprendeu o quê, irmão? A obediência pelas coisas que sofreu. Verso 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Deixa eu formar uma frase aqui contigo, irmãos. O autor e consumador, da nossa fé, obedeceu. Até onde? Até a morte, e morte de cruz. O próprio autor e consumador da fé obedeceu. Né? E aqui em Hebreus diz, embora sendo filho, aprendeu o quê? A obediência. Como que ele aprendeu a obediência? Pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o quê? Agora, autor não só da fé, mas o autor da fé. O autor da salvação eterna. Mas ele salva a quem? Para todos os que lhe obedecem. O texto é claro. A fé que nós temos é no Cristo Senhor, dono de tudo. Se a minha fé, se a tua fé, se a nossa fé não está ajustada, nós temos que corrigi-la, irmãos. Prega-se o Evangelho de novo. Porque quantas vezes em um discipulado nós não temos que voltar e pregar o Evangelho? Está discipulando um sujeito, daqui a pouco você aponta claramente a vontade de Deus, o sujeito não quer fazer a vontade de Deus. Vai fazer o quê? Para! Não discipula. Prega o Evangelho para ele de novo. Deixa eu te explicar uma coisa. Não se malha a ferro frio, irmão. Você não vai dar forma a uma pessoa que não tem fogo, que não tem vida. Entendeu? Se Jesus não é o Senhor, tu vai discipular quem? Para tudo que está ensinando e volta a pregar para ele de novo. Filho, eu vou pregar para você de novo o Evangelho para você.
Por quê? Porque você não entendeu quem é Jesus. Então não adianta. Como eu vou te ensinar a obedecer a alguém que não é o teu Kyrios, que não é o teu Senhor? Como é que eu vou animar a tua fé se a tua fé é torta? Está errada. Como é que eu posso animar a fé de alguém torto? Jesus não veio melhorar o eu de ninguém. Jesus não é coach. Jesus nunca vai sentar contigo para melhorar teu ego. Porque teu ego está com baixa estima. Deixa eu dar uma moral para você. Jesus não vai fazer isso contigo, irmão. Não vai fazer isso. Jesus não é coach, Jesus não é psicólogo. Jesus é o Senhor, Ele é dono, Ele é a autoridade máxima. Você senta com Jesus, Ele não vai melhorar teu ego. Ele vai crucificar teu ego, irmão. Olha a diferença, Ele vai falar, meu filhinho, deixa eu te ajudar a prender a tua mão que está solta aqui. Pá, pá, pá. Vai crucificar teu ego. Vocês me entendem? A vida cristã se resume em uma única frase de Paulo. Eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Se você que está anotando aí, está em Gálatas 2:20. A vida cristã começa com morte. Se você não vive, não morreu. Estou crucificado com Cristo. A gente canta isso direto. E eu não faço a minha vontade. É isso que um cristão normal vive. Um dia, amado, um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ninguém vai escapar, ninguém. Aquele cara que te afronta na tua faculdade, teu chefe, encrenqueiro, ninguém, pode ficar tranquilo. Quando disserem que você é um tolo, um robozinho, pode deixar. Um dia todo joelho se dobrará e toda língua que Jesus Cristo é o Senhor. Toda. Mas alguém pode fazer a seguinte pergunta: mas nós somos salvos pela graça? É verdade. Efésios 2:8 diz isso. Nós somos salvos pela graça. Pela graça, deixa eu completar, mediante a fé. Não uma graça barata, é mediante a fé de que Jesus Cristo é o Senhor. É isso que salva o cara. É isso que salva. É mediante uma fé que Ele é o Senhor. O Evangelho verdadeiro, vivo, do reino que é pregado. Nós só precisamos de uma coisa. Qual é? Nos humilhar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, começa assim, se humilhar. O Sermão da Montanha começa assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O primeiro degrau da nossa jornada é a humildade, a humilhação, o quebrantamento. Não tem jeito. Nós não vamos aceitar a palavra do jeito que ela é. O que a gente faz se a palavra diz isso e eu não consigo viver? Vamos humildemente rogar a Deus. Irmãos, nós devemos tão somente nos humilhar e dizer: eu não vivo, eu não estou conseguindo, eu preciso da tua graça. Porque tu não vai mudar a tua palavra de jeito nenhum, tu não vai mudar um tio, uma vírgula, tu não vai mudar nunca a tua palavra, Senhor. Porque a palavra de Deus é santa. Deus mesmo se colocou debaixo da palavra dele. Ó, imagina. É o verbo, ele não muda. O céu passa, a terra passa, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor. Não há como mudar a palavra, não há como distorcer, dissimular, colocar debaixo da tua experiência. A palavra é a palavra. Está sobre tudo e todos. Nós é que precisamos descer, amados. Nós é que precisamos nos humilhar. Escreve isso na tua Bíblia, em algum lugar no teu coração. Deus dá graça aos humildes, mas não muda uma vírgula da sua palavra. Deus não muda, mantém. Se alguém tem que mudar, não é Deus, e nem a palavra dele, somos nós, irmãos.
Se alguém tem que se converter, somos nós. Deus não vai se converter a nós. Deus não vai se amoldar a nós. Deus não vai negociar nada para nos ter. Esse povo me honra com os lábios, disse Jesus, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. Porque em vão lhe adoram, Senhor, porque eles ensinam doutrinas meramente humanas. Eles dão jeito em tudo. Não dá, amado, para adorar a Deus mudando a Bíblia. Não tem como, não dá para salvar. Não dá para adorar a Deus ensinando uma doutrina que alguém quer ouvir. Porque ela busca mestres segundo as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos, suas próprias vontades. Não dá para adorar a Deus para ter uma multidão de gente que tem coceira no ouvido, que quer ouvir o que quer. Entendeu, gente? A única maneira de adorar a Deus em espírito e em verdade é dando a palavra como ela é, gostando ou não. Um verdadeiro adorador não muda a Escritura, não distorce a Escritura para poder ter mais seguidores aqui no YouTube ou no Instagram, seja lá o que for. Se um dia você se converter de verdade, eu vou falar como você se converteu. Você estava quebrantado, você estava humilhado, você não se converteu na sua arrogância, cheio de si mesmo, não, você estava quebrantadinho, humilhadinho, por isso que você se converteu, assim como eu. Se um dia você nasceu de novo, nesse dia você estava muito quebrantado, irmão, nesse dia você estava muito humilhado, quebrado. Esse dia foi o dia que Deus te encheu de graça para conhecer Jesus. Lembra? E vê se não foi assim. Você desceu do seu pedestal. Você descobriu que você era homem, não era Deus. Essa, penso eu, foi a grande descoberta da sua vida quando você se converteu. Porque você descobriu assim: eu não sou Deus, eu sou homem. E Deus te encheu de graça. Por que, Cláudio? Porque a única resposta que podemos dar para Deus é se render. É rendição. É parar de lutar contra Deus e baixar nossas armas. É se quebrantar, é viver uma vida crucificada mesmo. É a única resposta. Por quê, Cláudio? Porque somos orgulhosos por natureza. Mas Jesus nos livra dos nossos orgulhos. Você crê nisso, irmãos? Jesus nos liberta de nós mesmos, dos nossos medos, das nossas ansiedades, da nossa arrogância.